Fala, gente boa, tudo bem ou não? Vim aqui falar de polêmica. Pois é, tem um assunto que é uma suposta proibição por parte do governo Lula de que se faça evangelização dentro dos presídios. Esse assunto está dominando as redes sociais, a sua tia está recebendo isso no Zap, está indignada, onde já se viu proibir de falar de Deus dentro dos presídios. Só que não é nada disso, entendeu? Estão mentindo para você, para variar, né? A bancada evangélica resolveu protestar, alegar perseguição religiosa, crentofobia, aquela história toda. E eu vim aqui para esclarecer. Vem comigo que eu te explico tudo direitinho, você vai entender que história é essa. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador geral da República, e estou aqui para isso, para tentar simplificar aquilo que não é simples. Tentar fazer com que mais pessoas entendam um pouquinho de política e de justiça também. Vamos lá, eu te peço para sentar o dedo no like, para se inscrever no canal e ativar o sininho para poder ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Também te peço para deixar a sua opinião aqui nos comentários, que isso é muito importante para poder divulgar o vídeo para cada vez mais pessoas. Também, se puder e se quiser, participe do financiamento coletivo, porque é isso que mantém esse canal no ar. As plataformas só boicotam cada vez mais os conteúdos progressistas, a gente aparece cada vez menos para outras pessoas, então eu dependo fundamentalmente das contribuições que as pessoas fazem aqui. Você pode ajudar sendo membro do canal, clicando nesse botão que tem aqui embaixo, ou então usando essa chave Pix aqui, você escolhe a melhor maneira para você e eu só sou muito grato pela sua contribuição. Mas vamos nessa. Seguinte, já vou começar com a manchete da polêmica, que é essa aqui, ó. Jornal O Globo. Bancada evangélica se revolta com resolução do governo Lula que proíbe proselitismo religioso em presídios. Documento de conselho vinculado ao Ministério da Justiça gera reações entre parlamentares protestantes no Congresso Nacional. Já começa que essa manchete está errada, né? A imprensa ela tem o hábito, claro, de tentar simplificar ao máximo a linguagem para mais pessoas entender, e isso é correto, é inclusive o que eu faço aqui, tentar simplificar as coisas. O problema é quando alguém simplifica de tal modo que fica errado. Aí a gente tem um problema de compreensão. Tem gente que só clica para ler a manchete, não lê o texto, não entende e aí sai espalhando. A sua tia está recebendo isso no Zap, pode ter certeza. E deve estar indignada pensando que tem alguém querendo proibir. Aliás, tem alguém não. Que o governo Lula está querendo proibir as pessoas de falar em Deus dentro dos presídios. Isso é uma mentira. Vamos lá que você vai entender. O que está rolando? Está rolando o seguinte, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária criou uma resolução, a resolução número 34, que define regras para assistência religiosa dentro dos presídios. Vamos entender o que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Este é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Ele é vinculado, mas ele não é um órgão do governo, entendeu? Olha lá o que está escrito no grifado em amarelo. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um órgão colegiado criado em 1980, em plena ditadura militar, previsto no artigo 64 da Lei de Execução Penal, que é de 84, também do tempo da ditadura militar. O conselho é formado por profissionais da área jurídica, professores e representantes da sociedade civil. Ou seja, estamos falando de advogados, professores e cidadãos comuns que se reúnem, são 13 integrantes ao todo e 13 suplentes, que se reúnem para definir isso aqui, ó, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E isso é feito a cada 4 anos. Um grande plano que deve ser seguido pelas penitenciárias. São as regras para você, como cumprir a pena, o que tem que ter dentro do presídio, quais são as garantias e direitos fundamentais dos presos que têm que ser obedecidos. Então é um órgão da sociedade que é consultivo, que aconselha o Ministério da Justiça a seguir normas para o cumprimento de penas dentro do Brasil. O artigo da discórdia está aqui, ó, publicado no Diário Oficial da União, em 24 de abril de 2024 foi feita esta resolução. Define diretrizes e recomendações referentes à assistência socioespiritual
e a liberdade religiosa das pessoas privadas de liberdade, ou seja, dos presos. E o que está definido lá? O artigo da discórdia está logo no começo, ó, capítulo 1 dos princípios fundamentais de garantias. Inciso 1º, presta bastante atenção nisso aqui. Será assegurado o direito de professar qualquer religião ou crença, bem como o exercício da liberdade de consciência aos ateus e agnósticos e adeptos de filosofias não religiosas. Inciso 2º, será assegurada a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições majoritárias ou minoritárias, vedado, presta atenção nessa palavra que ela é a mais importante, o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação, de estigmatização e de racismo religioso. Por que eu disse que é importante a palavra proselitismo religioso? Porque isso é o cerne da questão, é o grande problema para a bancada evangélica, o proselitismo religioso, que é algo que eles estão acostumados a fazer. O que acontece dentro de um presídio? Acontece o seguinte: existe liberdade para o pastor, para o padre, para o pai de santo, para o líder religioso de qualquer religião entrar na cadeia, falar com os presos, deixar os presos praticar a sua religião. Então tem capela dentro do presídio, tem igreja evangélica dentro do presídio, tem reunião da Umbanda, do Candomblé, de todo mundo que quer praticar a sua religião dentro do presídio. Isso é assegurado, está escrito aqui, vou ler de novo para você e vou te mostrar de novo. Será assegurado o direito de professar qualquer religião ou crença. Será assegurada a atuação de diferentes grupos religiosos em igualdade de condições, e esse é o problema, entendeu? A bancada evangélica não quer igualdade de condições, ela quer se sobrepor. O proselitismo religioso é a única coisa que é proibida por essa resolução. O que é o proselitismo? É você ficar enchendo o saco, tentando convencer uma pessoa que tem outra religião a adotar a sua. Ficar lá martelando na cabeça dele, mesmo ele não querendo. Isso é proibido por essa resolução. E é isso que a bancada evangélica não quer. Ela quer encher o saco, ser o chato que fica lá tentando converter as pessoas que já têm a sua crença, que já fez a sua escolha religiosa, ou que escolheu não ter religião nenhuma, e você fica lá enchendo o saco dessa pessoa para convencer ela a virar crente. É isso, em resumo é isso. Por quê? Porque lá na prática dos evangélicos tem isso, dele ir lá na porta da cela e ficar batendo, martelando a cabeça do preso para ver se o preso vira crente. Às vezes o preso é católico, às vezes o preso é da Umbanda, é do Candomblé, é do budismo, às vezes o preso é ateu, ele é do espiritismo. Só que o crente fica lá enchendo o saco dele até ele virar crente também. Inclusive isso conta muitas vezes com a ajuda de diretores de presídio, tá? Que estabelece, por exemplo, situação assim, ó, se você quiser ir para a ala melhor, você tem que virar crente. Se você quiser ser transferido para um presídio melhor, você tem que virar crente. Obriga o preso a participar de reunião religiosa. Muitas vezes ele não quer, mas ele é obrigado, porque lá dentro é difícil, né, o cara ter escolha. Se o diretor manda, ele tem que ir. E é isso que a política nacional criminal e penitenciária está proibindo, que essa resolução está proibindo, que você obrigue as pessoas a seguir a religião dos outros. Cada um tem a sua e tem que ter liberdade de professar essa religião. Os pastores, os padres, os outros líderes religiosos continuam tendo o direito e a liberdade de entrar no presídio e de falar com os presos e de pregar a sua doutrina religiosa. Só que ele só pode fazer isso para quem quer, para quem está disposto a ir lá e ouvir. Não pode impor isso para os outros. E é isso que está em discussão. É isso que a bancada evangélica está reclamando. Olha só, eu vou te mostrar agora uma matéria que foi publicada na Universal, na Igreja Universal. Está no site da Universal, você está vendo aí na tela. Fala exatamente sobre essa resolução, criticando essa resolução. Eu marquei em amarelo o trecho aqui. Isso aqui não é a lei, tá? Isso aqui é o entendimento da Igreja Universal. Dá uma olhada. Vetar o proselitismo religioso, que seria a prática de apresentar uma crença
para uma pessoa que já segue outra religião, ou seja, a pessoa já fez a escolha dela e eu vou lá encher o saco dela. Não permite que se tente convencer presos que não possuem nenhuma religião a seguir uma, ou seja, o preso não quer e eu vou lá encher o saco dele. Não pode. Proíbe que a direção do presídio obrigue um detento a participar de reuniões religiosas como medida disciplinar ou para receber algum benefício, que é aquilo que eu falei agora há pouco. Ah, você quer ir para a ala melhor, para a ala que está mais vazia? Beleza, desde que você vire crente. Entendeu? Isso não pode. Proíbe que algum detento seja obrigado a seguir uma religião como requisito para admissão, transferência ou permanência em uma penitenciária. Quer ficar aqui, que essa penitenciária é boa, ela é mais vazia, ela é mais tranquila, ela é segura? Você quer ficar aqui? Tudo bem, desde que você vire crente. Não pode impor a religião para os outros. E isso aqui é a própria Igreja Universal que está escrevendo. E ela é a favor disso, porque lá embaixo está dizendo assim: sendo assim, vou subir aqui um pouquinho para você ler. Sendo assim, em termos gerais, a determinação do governo passa a proibir qualquer tipo de evangelismo nos presídios. Está reclamando, olha só. Governo Lula proíbe evangelização em presídios. Não proíbe evangelização. Proíbe a encheção de saco, que é o proselitismo religioso. É você tentar impor a sua religião para as pessoas. E a bancada evangélica, que é chata pra caramba, tá misturando as bolas e dizendo que isso é perseguição religiosa. Sabe por quê? Porque eles querem privilégio. Como eles são muito numerosos, e principalmente dentro dos presídios, eles querem impor a religião deles em cima dos outros. Então, assim, se você que está me assistindo aqui é crente, beleza, é seu direito. Se você tem um amigo, um conhecido, um parente que está preso e que é crente, beleza, é direito dele. Agora, não é nem seu direito e é direito dele não ter isso enfiado goela abaixo. E é isso que a resolução determina. Ela dá justamente liberdade religiosa para todos, sem privilégio para ninguém. É isso que diz essa resolução do Conselho Nacional de Política Criminal, que eu repito, não é o governo Lula e nem governo nenhum. É um conselho, um órgão consultivo formado por pessoas da sociedade civil. Desculpa até o tom, eu estou meio exaltado aqui porque esse assunto me deixou de saco cheio, porque mais uma vez esse pessoal da bancada evangélica quer impor a religião deles goela abaixo de todo mundo, quer aproveitar que eles têm uma bancada numerosa no Congresso Nacional para enfiar na sua goela a religião deles. E é isso que o Conselho está tentando impedir. Espero que você tenha entendido. Eu volto a qualquer momento com algum outro vídeo aí para explicar as dúvidas das pessoas. Um abração para você e tchau.